Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, são 7h41. Ajeitando aqui o microfone para a nossa convidada de hoje, professora Arlete Sendra. Um bom dia, obrigado pela essa presença bonita aqui nos estúdios da Folha FM. Se a senhora não lembra, ali entrevistei num programa que eu tinha na Plena TV, numa semana em homenagem às mulheres, chamado Noite Plena. A entrevista foi lá no Jockey, numa casa de festas. Eu me recordo. Eu não sabia de onde eu conhecia. Pois é, eu tenho uma foto aqui na minha rede social, eu tenho uma foto muito bonita. Aliás, nesse mesmo dia foi a Adriana, foi entrevistada também. Também foi entrevistada. Bom dia, obrigado pela presença. E eu vou rolar a bola para o Luiz. Agora a gente vai manter um alto nível aqui, coisas bonitas. Falar desses últimos episódios, realmente, assim, eu me sinto... Eu também, em 74, também tinha 2 anos, acho. Então eu tenho a idade de Felipe Santa Cruz, mas é uma coisa assim pesada. Mas é preciso falar, né? É preciso falar, é preciso esclarecer, é preciso gritar, porque é possível que nos gritos alguém nos ouça. Mas vamos falar, professora. A Adriana esteve aqui na quinta-feira da semana passada, né, Marco? Foi. E eu fiquei muito feliz. Admiro a senhora como literata. Quarta-feira. Quinta foi o Esdras. É verdade. Que eu não vi na quinta, então estou cortando de... Mas admiro a senhora há muito tempo como literata de campos, sempre uma referência. Mas essa migração que a senhora está fazendo para a dramaturgia, né? Certo. E o que levou a senhora a pegar 3 cânones da nossa literatura, né? O Machado, que vai ser representado agora com a Capitu, o Guimarães Rosa com o Diadorim e A Hora da Estrela com a Clarice Lispector, né? Com a Macabeia. Pegar esses 3 cânones da nossa literatura, personagens femininos, e transpô-los ao teatro. Pois é, na verdade, é um projeto que eu iniciei na UENF. A UENF, ela tem esse lado muito positivo de pedir, na verdade, ou insistir para que todos pesquisemos. Então, nasce na UENF esse projeto e eu pensei em trabalhar para a publicação de um livro. E, por hábito, eu faço o texto, o ensaio que eu tiver que escrever e guardo, deixo ali uns 15, 20, 30 dias para depois retomar e ver o valor. Então, escrevi a Clarice, comecei por Machado de Assis. E não me vi a leitora de Machado de Assis que um dia fui. Eu comecei com a Ressurreição, de 1870, e eu falei, não é o Machado de Assis que eu gostava tanto. Eu não estava entendendo que a leitora não era a mesma. Continuei lendo a obra do Machado de Assis e percebi que as obras iniciais são muito românticas e eu não era mais a leitora romântica que um dia fui. Passei para Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu não gosto do humor, eu acho o humor muito perverso, porque ele provoca um riso, e quando você faz a reflexão do seu riso, você vê que há uma perversidade por trás desse humor. Eu não gosto de humor. Também não sou uma leitora de humor. Apanho Dom Casmurro. E penso, poxa, como é que um homem fala de uma mulher que é silenciada durante todo o livro? Só que o Bentinho vai deixando lacunas. E nessas lacunas, eu fui entrando nas lacunas e pensando como, na verdade, a Capitu deveria ter reagido aos diferentes momentos. Eu queria muito a alma Capitu. E foi nesse momento que eu, então, consegui fazer esse trabalho, me vendo ali como uma leitora lacunar, alguém que vai preenchendo os espaços. Depois que fiz esse trabalho, guardei, fui trabalhar a Clarice, fui trabalhar do Guimarães Rosa. Guardei os 3. Quando eu retomo para uma possível publicação,
eu vi que eram verdadeiros monólogos e que talvez ficasse bem bom no teatro. Submeti, evidente, ao Fernando Rossi, ao Fábio Guilherme, e então eles acharam interessante e entrou então para o teatro. Eu também me surpreendi, eu não esperava esse trabalho. A primeira, então, foi a Capitu. A primeira foi a Capitu. E quem puxou depois quem? Diadorim? Não, depois eu puxei Macabéia. a Clarice. Macabéia. Porque também, curiosamente, a Macabéia fala. Durante o livro, a Clarice dá voz à Macabéia. Sim. Mas a análise da Macabéia, quem apresenta a Macabéia, na verdade, é um homem. Então, a mulher sempre é apresentada por um homem. Depois, ela busca a liberdade dela, mas com todas as questões de uma nordestina não reconhecida e não aceita pela sociedade. E por né? fim, Diadorim, que é uma mulher no meio de jagunço, no meio de homem, que se faz passar por homem para poder ter lugar de fala, como se diz hoje. Exato. Olha, o Grande Sertão Veredas foi um trabalho que eu realizei no meu mestrado. Eu terminei meu mestrado falando do Grande Sertão Veredas. Quando fiz o doutorado centrada também no Grande Sertão Veredas. E quando eu fiz o pós-doutorado, eu, por circunstâncias, acho que 50 anos da obra, eu fui convidada, então, para falar sobre o Guimarães Rosa e falei no Grande Sertão Veredas, em Salamanca. A leitura do Grande Sertão Veredas é curiosa, porque eu já devo tê-lo lido pelo menos mais 16 vezes. E, normalmente, em função disso, eu tenho 16 livros de Grande Sertão Veredas. Por quê? Vai rabiscando. Você vai rabiscando. Então, não é. No outro livro eu não quero mais aquele, porque aquele já vem trazendo as marcas anteriores. Então eu pego outro. E aí eu vou pendo outro. Então eu não sou o único maluco, não. Tem mais. Não, mas a gente tem um traço de maluquice, viu? Não somos tão normais assim, não. E eu acho que esse traço um pouco fora da caixa, né? Que faz com que a gente possa produzir alguma coisa. Então, quando eu peguei o último livro do Guimarães Rosa, eu fui encontrando coisas que eu não havia encontrado. É lógico que na minha idade eu não vou ler como aos 30, aos 40. É uma outra leitura, né? Então, eu fui encontrando... Aí eu queria encontrar Diadorim, eu queria a alma do Diadorim, eu queria o desabafo do Diadorim, porque o Diadorim sempre reclamou dessa obrigatoriedade, mas é um respeito ao pai. Isso é incrível, né? Ele não vai de encontro ao pai, ele vai aceitar as posições todas do pai e vai trabalhar em cima delas. Então, eu achei que realmente esses 3 livros, naquele momento, eram suficientes, embora eu esteja trabalhando outros, né? Venho trabalhando outros, aguardando o momento certo para apresentá-los. Eu tenho uma pergunta baseada nisso que a senhora acaba de falar, principalmente sobre o Aloysio, porque na época de faculdade eu também fazia mais ou menos isso. Eu ia marcando algumas coisas, escrevendo algumas coisas no livro, e depois, com a invenção daquela caneta marcadora, eu tenho uns livros que é tudo amarelo, tem azul, tem amarelo, tem verde, eu tenho umas coisas assim. Mas a senhora vê... É muito comum, por exemplo, uma pessoa encontrar um livro completamente diferente do que ela leu 20 anos antes. Olha, acho que outro livro. Como no cinema, às vezes, a gente vê um filme, vai ver esse filme 20 anos depois, vê detalhes que não viu na época. Acho toda obra, né? Não é? O quadro que você vê de novo. O quadro, a mesma coisa. Você vê coisas que não... Não, eu acho que acontece isso, sim. Quando eu comecei a ler Ressurreição, eu não era o Machado de Assis que eu queria. Então eu disse, bom, mas eu vou continuar, porque eu tenho um Machado de Assis e eu preciso ver onde ele está.
Então, a leitora que eu fui, eu acho que daí dá até uma boa teoria literária, é trabalhar desses vários tipos de leitor. Quer dizer, que leitor você é para saber que livro eu vou sugerir para você? Essa também é uma grande dificuldade nossa, de professores, quando propomos aos nossos alunos a leitura de determinados livros. Alunos que não suportam, não conseguem chegar ao final. Por quê? Porque nós indicamos o livro da nossa leitura. E eu não sei qual é a leitura do aluno que eu tenho, né? Da minha proposta de aluno. Isso a gente até comentou aqui com a Adriana. Em 68, eu me lembro que um professor nos deu a Capitu. Ou líamos o livro do Dom Casmurro, ou líamos o livro do Dom Casmurro, ou víamos o filme, que foi com Otton Bastos, com Raul Cortez e tal. E muitos optaram por preguiça, optaram o filme. E no meio do filme, eu, por exemplo, saí do cinema, não gostei do filme, fui ler o livro. E aí sim fiz o trabalho da forma que... Capitu é uma mulher o livro foi mais interessante que o filme. Né? Eu acho que é realmente uma personagem emblemática. A literatura brasileira não conseguiu ainda criar uma personagem tão extraordinária como a Capitu, né? E tão paradoxal também. E ela nos traz uma imagem de amor bastante polêmica, né? O triângulo amoroso, né? Exatamente. Há ali um triângulo amoroso. Pelo menos na cabeça de Bentinho, né? Não, e na verdade, no final, você não sabe isso fica muito lógico na peça. Na verdade, Bentinho e Capitu disputavam o Riobaldo. Disputavam Capitu. O Escobar. Ah, tá. Entende? Então, no final, o que ela sente, o que a Capitu sente e expõe, é que ela e o Bentinho disputavam o Escobar. Né? Quer dizer, que triângulo é este, né, que se disputa desta forma? Né? Eu acho que essa leitura é bastante... É a leitura que a senhora faz? É a leitura que eu faço, que há uma disputa no final então, dos dois. Além do triângulo amoroso, a senhora vê também um amor, um homoafetivo entre Bentinho, pelo menos de Bentinho para Escobar. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E a todo momento, também nós deixamos, há uma fala da Capitu em que ela faz essa abordagem, ela diz, eu não sei o que eles faziam, na verdade, que se fechavam no escritório. Eram colegas de seminário? Foram colegas de seminário. Há uma passagem do seminário em que o Bentinho conta, assim, com muito entusiasmo, que o padre os vê num abraço efusivo, né? E o padre faz a advertência. E ele, então... E o Escobar quer se afastar. Mas ele diz, não, Escobar, não há necessidade disso. E ele ganha, então, do Escobar um abraço, um aperto de mão. E ele fica muito vitorioso com esta passagem. Ele conta a Capitu numa das idas dele aos domingos à casa, né? E é curioso também, porque no final, quando o Bentinho... já separados, ela já está morta, porque ela conta, ela volta para contar, né? Ela faz uma reflexão sobre a vida que foi. Ela vai sentir como o Bentinho deve ter se sentido ao abraçar o Ezequiel, o filho, né? Vendo no filho a imagem do Escobar. É muito interessante o livro. E o texto ficou interessante porque... é uma leitura que normalmente não foi ainda vista e considerada. É interessante, porque, por exemplo, os cânones estão sempre... Né? Eu já li, por exemplo, eu gosto muito de Shakespeare, eu já li Hamlet, por exemplo, e Otelo, para citar só. Há várias teorias, e tanto em Hamlet quanto em Otelo, a teoria desse triângulo, por exemplo. Sem dúvida. É para Horácio, não para Ofélia, que é Hamlet diz. Do coração do meu coração, como a te amo. Ele não diz para Ofélia, ele diz para Horácio. E é Horácio que, quando ele morre, de boa noite, doce príncipe, né?
Quer dizer, há quem diga... Qual era a motivação de Iago para ter feito o Otelo achar que Desdémona o traía? Aí estamos numa traição parecida com... Seria porque ele ficou com ciúme por ter sido ele que Otelo transformou em seu lugar-tenente quando vai para o Chipre. Ele amaria Desdémona ou amaria o próprio Otelo e ficou com ciúme? Quer dizer, essas teorias... Essas teorias acontecem, né? Mas há um momento no livro, e eu acho que foi esta frase do livro que me provocou essas reflexões, em que a Capitu diz literalmente... vocês não são capazes de alcançar ou de entender o que precisei fazer para ter esta gravidez. Olha, o que ela precisou fazer para ter aquela gravidez? Há uma frase no meio do livro, eu digo, mas como ela está dizendo isto? Quer dizer, ela ultrapassou as fronteiras do considerado moral. O que ela fez? Não há nenhuma referência no livro, a não ser o momento em que ela está grávida, ela faz esta reflexão e você retoma a leitura e vai encontrar o momento em que Bentinho chega do teatro, que ela não quis ir, e vai encontrar exatamente o rival, o grande amigo, na casa dele, e ele se surpreende com aquilo. E os encontros anteriores dela, porque ela aprendeu a ser financista. Ela começou a saber economizar, e quem a ajudava era realmente... não era o Bentinho, e quando ela conta para o Bentinho, ele se surpreende e não quer mais que ninguém entre para ajudá-la. Quer dizer, há vários índices que você vai juntando, mas depois desta fala dela é que eu consegui juntar esses elementos. A fala dela é muito significativa. Mas essa frase também do Hamlet para Horácio, né, eu sei porque é uma citação do Hamlet que sempre uso. Quando eu quero que a pessoa entenda que eu estou falando aquilo com muita profundidade, eu falo do coração do meu coração. E não é para Ofélia. Não, é para Horácio. Exatamente. Agora, muita bandeira, né, como se diz hoje, né? Estamos falando de uma peça do início do século XVII, né, 1602. Fato passado que existiu uma origem ali dinamarquesa para aqueles personagens históricos. Mas, como se diz hoje, deu muito na pinta, né? Deu muito na pinta. Né? São essas falas que muitas vezes são pronunciadas e você não tem muito como explicar, né? Elas nascem, e elas não nascem ao acaso. Elas estão dizendo, elas são significativas, precisam ser lidas. Mas, desculpa, Marcos, você quer falar? É só uma coisa, rapidamente aqui, uma mensagem do nosso ouvinte Alexandre Buchaú, dizendo que é ótimo saber que Campos não tem apenas histórias terríveis e tristes, mas que também histórias belas, como da professora Dona Arlete. Buchaú fazendo prosa poética aqui na manhã, né? Buchaú. Tá. Que bom, Buchaú. Obrigada por você participar aqui. Significa que, na verdade, você também pensa com a gente. E também registrar aqui, no ouvinte, programa interativo, o Marcelo Almeida está mandando mensagem para Arnaldo aqui. Arnaldo vai voltar aqui sexta-feira, Marco. Sexta-feira, Arnaldo está voltando. Fala, amigo Arnaldo, bom dia. Hoje, 30 de julho, acontecerá a partir de 8 horas o primeiro Fórum Municipal de Educação de São João da Barra, com a participação de 800 professores da Rede Municipal de Ensino. A temática diversidade literária na sustentabilidade. Então, eu, como atafonense de adoção, não sou de nascimento como Arnaldo, faço aqui a leitura do evento dos professores aí de São João da Barra. Extremamente importante. É verdade. Extremamente. Mas, professora, a senhora está falando dessa coisa de que a Arlete que leu hoje não é a Arlete que leu ontem. A apreensão é diferente, Marco também falou sobre isso. No fundo, isso é muito antigo, né? É Heráclito, né? O mesmo homem nunca atravessa o mesmo rio. Exatamente. O homem é diferente, quando chega até mais do rio, o rio mudou porque correu a água, né? Eu costumo dizer muito que nós somos o mesmo no outro.
em outro, entende? Quer dizer, você hoje é o mesmo de ontem, mas é um outro, é o mesmo diferente. A gente vai acumulando experiências e a partir daí você vai realmente revendo a vida, porque a vida também não toca o mesmo só. Mas isso é legal, né? Essa coisa do outro, né? Rimbaud, né? Moi, je suis un autre. Whitman, The Other I Am, né? Exatamente. Mário de Sá Carneiro, não sou eu, não sou outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pelar na ponte de tédio que vai de mim para o outro. Exato, eu acho isso fantástico. É o que estamos falando aqui de empatia, né? É o outro, né? Você precisa disso. Eu gostaria de jogar para o próximo segmento um assunto, se me permitir, Aloysio e professor Arlete, sobre adaptações, né? Adaptações de grandes livros, grandes romances para cinema, para teatro. O que ganha, o que perde. E é sempre uma discussão muito grande em relação a isso. Poxa, eu li o livro tal, fui ver o filme e não é a mesma coisa. Às vezes também fazemos traduções absurdas, né? As traduções às vezes prejudicam muito as histórias, mas eu gostaria de jogar esse assunto, se vocês me permitirem, para o próximo intervalo. São 8h03, voltamos dentro de 2 minutinhos, 3 minutinhos com o Folha no Ar, primeira edição. Grandes ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, R$ 139,00. Via Plus 1000, R$ 39,90. Bomba autoaspirante meio cavalo, R$ 299,90. Motosserra Steel, R$ 709,00. Aparador de grama 1000 watts, R$ 214,90.